Bom dia, pessoal! Bom dia! Pessoal, na nossa aula de hoje, cuja temática é Mundo do Trabalho na Primeira República, eu roteirizei como será a nossa aula, né? A gente vai fazer primeiro uma análise de imagem, depois faremos uma análise documental, vamos analisar o jornal A Voz do Trabalhador, uma edição de 1917, onde faremos uma pequena prática de identificar no jornal o que é questão de fato e o que é uma questão de opinião, ou seja, a gente vai tentar identificar fatos concretos que aconteceram e que são relatados no jornal e quais são as opiniões dos escritores, dos jornalistas que escreveram no jornal, né? É uma importante distinção na leitura e interpretação de um texto, pessoal, saber fazer essa divisão, né? O que é fato, o que é opinião. Depois a gente vai fazer uma análise de tabela, a gente vai ver uma tabela do valor médio do salário do trabalhador em 1917 e também o custo de vida desse mesmo trabalhador. E por fim, a gente vai fazer alguns exercícios de matemática para que a gente possa estabelecer a proporção entre o custo de vida e o salário do trabalhador em 1917, assim como também a gente vai fazer uma comparação de aumento percentual do salário dos trabalhadores nos anos subsequentes, tá bom? Bem, como o tema da aula é Mundo do Trabalho na Primeira República, a gente vai ver como ali, a partir de 1889, né, com os processos de industrialização no Brasil que estão começando, com a vinda de imigrantes italianos, alemães, que vão, né, dar início ao movimento operário no Brasil, né, essas ideias comunistas, socialistas, anarquistas que vão chegando aqui no Brasil, como é que elas vão influenciar o mundo do trabalho na Primeira República. Vamos ver também as condições dos trabalhadores na Primeira República. Para iniciar, pessoal, quero que vocês olhem essa imagem. Ela é uma imagem de uma oficina de bobina em 1924. Né? Essa fotografia foi tirada por Augusto Malta. Dando uma olhada num primeiro relance aqui, pessoal. O que vocês conseguem identificar? O que vocês podem me falar sobre o mundo do trabalho nos anos 20? Luigi? Seria que tem muito trabalho infantil? Trabalho infantil. Coisa que hoje não pode mais. Concordam, pessoal? Trabalho infantil? Sim. Era algo comum nos anos 20? Sim. O que mais era comum nos anos 20 que não é mais comum hoje, pessoal? Mulheres grávidas trabalhando e sem direito de licença maternidade também. Mulheres grávidas que trabalhavam, não tinha licença maternidade. O que mais que vocês conseguem apontar, que vocês se lembram? Uma longa jornada de trabalho. Longas jornadas de trabalho. Quantas horas em média um trabalhador trabalhava? 14 horas, 15, 16 horas, né? Esses trabalhadores aqui nessa imagem, pessoal, esses meninos, né? Vocês acham que eles recebiam férias? Não. 13º salário? Não. Vocês acham que eles tinham vantagens? Tipo assim, a produção, produziu mais, vai ganhar mais? Não. Com certeza não. Esses aqui conseguiam se dedicar integralmente, pessoal, a uma vida de estudo, de formação acadêmica? Não. Também não. Isso já revela muito, né, sobre como era o mundo do trabalho no Brasil e, de alguma forma, no mundo também, né? O trabalho industrial era extremamente precarizado naquele contexto, até o surgimento das primeiras leis trabalhistas, coisa que a gente já viu, né, que a gente está retomando, visto que é uma aula de nivelamento. Dito isso, pessoal, eu já entreguei para vocês, então, o jornal A Voz do Trabalhador, um jornal muito importante ali no começo dos anos 1908 e as edições dele vão até 1920 e poucos, que relata, então, o dia a dia do trabalhador, dá notícias para os trabalhadores, né, sobre greves, sobre aumentos salariais, sobre lutas que os trabalhadores encampavam para a melhoria de condições. Dito isso, eu vou dar 4 minutinhos para vocês, para que vocês identifiquem no jornal, pessoal, a partir da leitura dele, uma questão de fato, um fato concreto que o jornal relata e uma questão de opinião, ou seja, a opinião que o escritor, jornalista, editor tem sobre aquele fato, tá bom? Valendo, pessoal, 4 minutinhos.
Pode anotar no jornal. Quero garimpo. Sai daqui. Vai fazer na mesma coisa se... Professor, já foi já? Pessoal, pronto? Conseguiram? Sim. Vamos lá. Qual grupo quer começar a falar uma questão de fato e uma questão de opinião? Pode ser vocês? Pode ser nós aqui. Pode falar. Ô, professor, uma questão de fato aqui, né, seria no dia 15 de fevereiro, a morte do José Câncio de Souza, certo? Sim, trabalhador, né? Isso. A morte dele que é relatada. E também o fato de opinião aqui seria que, sim, aqui está escrito, né, há mais de um século não há para o proletariado, senão 3 meios de trabalhar, que é mendigar, roubar, ou se não, a mão durante muito tempo, trabalhar, mendigar ou roubar. Certo? Ótimo. Ele está dando a opinião dele sobre quais são as possibilidades que o trabalhador proletário tem, né? Sobre a sua própria existência. Exato. Mais alguém quer falar, pessoal? Grupo aqui, pode falar? A opinião é: a liberdade é o maior bem que possuímos sobre a terra e uma vez violando ao direito que tem personalidade de agir. O homem, para conquistá-lo, é capaz de tudo. De um momento para o outro, ele que dentro era covarde. Torna-se héroe, ele que dentro que substitui e ainda mesmo esmagado pelo peso da dor e das perseguições, ainda mesmo reduzindo a morte. De suas cinzas renasce sempre mais bela e mais pura a liberdade. Muito bem. Questão de opinião belíssima. Ele está falando, ele está refletindo sobre a importância e o valor, né, da liberdade. Mais alguém quer compartilhar, pessoal? Grupo lá, o último, quer falar alguma coisa? Por enquanto não, senhor. Não? Grupo aqui, vocês querem? Não? Luiz?
de vocês? Professor, nós ainda estamos vendo. Vendo? Mais um minutinho então, tá, pessoal? É, né? Muito ótimo. Tem mais dois. Com madeira, Pessoal, então vamos ouvir mais duas interpretações aí do jornal, né, para a gente seguir a atividade. O grupo aqui pode falar, pessoal? Luiz, vai falar? Não há quem desconheça o que se chama, em gíria, de costureiras, costuras de carregação. Essa é uma questão de opinião. Meninas, não querem? Vocês me mostraram ali uma questão de fato? Tá com vergonha? Mais alguém, pessoal? Pessoal, então vamos seguindo. Agora eu vou mostrar para vocês, vou dar para cada grupo uma tabela com salários e preços médios em 1917, o mesmo ano da publicação do jornal que eu entreguei a vocês, para vocês tentarem entender um pouco então, como é que era a condição de vida do trabalhador. Tá bom? Então, vocês vão ver o salário médio, o aluguel, o quilo da carne, o saco de 60 quilos de farinha de trigo, quilo de pão, dúzia de ovos, litro de leite e um par de sapatos simples, tá bom? Eu quero que vocês dêem uma olhada se dava para viver com o salário médio daquela época, ok? seria 80 contos por mês e ela 100 contos por mês. Exatamente. Pessoal, só um instantinho então aqui, rapidamente. A gente vai encerrar a gravação daqui a pouquinho, né? Mas só para informar também para o vídeo, a nossa aula vai se seguir, então, com essa segunda parte que é a análise da tabela, né? A gente vai ver a questão do custo de vida, a razão e proporção desse custo de vida com o salário médio do trabalhador, e por fim, a gente vai fazer alguns exercícios mais voltados para estabelecer tanto a questão percentual, né, dos ganhos salariais, quanto também a proporcionalidade entre esse salário e o custo de vida. Beleza? A gente vai encerrar por aqui. Então, muito obrigado.